Eu acredito que para vocês médicos, quando recebem o diagnóstico, é só mais um diagnóstico. Mas para a gente que está do outro lado e está nesse momento complicado e delicado da vida, é o nosso caso. Na minha história, o médico que me atendeu, ele falou de uma forma que abalou demais a minha família. Para vocês médicos, pode ser apenas mais um caso, mas para nós que estamos do outro lado, é o nosso caso. Aqui tá ligado? Tá. Podemos? Bom dia, pessoal. Obrigada por todos estarem aqui. Nós vamos começar essa mesa, então, sobre a importância de tributação saudável para salvar vidas. Eu queria chamar os panelistas, o Marcelo Novaes, que é defensor público e trabalha na área de meio ambiente, aqui em São Paulo. O Carlos Lula, que é secretário de Saúde do Maranhão, e a Paula Jones, diretora-geral da ACT Promoção da Saúde. A dinâmica dessa mesa vai prever a apresentação dos palestrantes e depois a gente abre para um debate. Então, eu queria chamar aqui o primeiro à mesa, o Marcelo, que vai fazer uma apresentação sobre a questão dos agrotóxicos. Marcelo, fica à vontade aqui. Sim. Bom dia a todos, a todas. Agradecer o convite para poder participar desse evento. De suma importância, a sociedade realmente precisa se posicionar a respeito desse tema. Eu vou me apresentar, eu trabalho na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e as informações que eu tenho são muito ligadas ao nosso Estado, mas que podem ser generalizadas para todo o país, porque o problema não é só estadual, nacional, mundial. Eu peço, primeiramente, para passar um pequeno vídeo de 2 minutos para falar sobre uma situação no interior de São Paulo. Por gentileza, se puderem passar, 2 minutos casos de câncer 34 preocupa segundos. as autoridades em Coronel Macedo. Por isso, o município agora tem uma lei que determina a distância entre as casas e as plantações. Veja na reportagem. A paisagem da janela, bonita à primeira vista, dá até medo na dona de casa. Conceição descobriu que está com o sangue contaminado por resíduos de agrotóxico, usado para combater pragas nas lavouras. Eu comecei a sentir muita falta de ar, um pouco de enjoo, ardência no nariz e na garganta. Perdi praticamente o olfato, o gosto pela comida, né? Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que os agrotóxicos têm componentes cancerígenos. E em Coronel Macedo, cidade com 5.000 moradores, o número de casos chama a atenção. Hoje nós temos em torno de uns 8% da população aí que está tendo caso de câncer, somente da zona rural. Hoje, só nesse ano, nós encontramos mais de em torno de 16 pessoas com câncer na zona rural, sabendo que totalizando hoje mais de 40 pessoas sendo tratadas de câncer só da nossa cidade, na cidade de Jaú e Botucatu. Aqui em Coronel Macedo, a principal atividade econômica é a plantação de grãos. Até aí tudo bem, não fosse o uso indiscriminado dos agrotóxicos. Aí, quando as autoridades foram tentar dar um jeito nisso, descobriram que não existia nenhuma lei que determinasse qual tem que ser a distância entre as casas e as lavouras. E com situações como essa aqui, cada vez mais comuns, será que isso não está ficando perigoso, não?
Assustada, Dona Conceição procurou a ajuda da Justiça. O Ministério Público fez um estudo para saber até onde o vento pode levar o pesticida. Agora, os produtores rurais estão proibidos de plantar numa área de até 45 metros das casas. A multa é de 20 salários mínimos. A intenção é conscientizar o produtor para que o contato com o pesticida seja o menos prejudicial possível. Pelas últimas pesquisas, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, e isso está interferindo, no ambiente, na população que consome esse alimento com alto teor de resíduo e muito ainda no produtor, que está dia a dia tendo contato com esses produtos. Retomando, é um exemplo do que se passa no interior de São Paulo e nas regiões de produção, de intensa produção agrícola, com intensa utilização de mecanização, fertilizantes e agrotóxicos, ou defensivos, ou soluções modernas para a agricultura, o nome, fitossanitários. São produtos químicos. O agrotóxico é um biocida. Ele pode ser encarado como a salvação da lavoura. Se pegar um produtor rural de algodão, que planta algodão, ele precisa de agrotóxico hoje, no momento, ele não tem como. Mas ele pode ser encarado como a salvação da lavoura, ponto final. Pode ser encarado por diversos setores da sociedade civil como uma abominação desnecessária e pode ser encarado, como na União Europeia, como um mal necessário. E como todo mal necessário, ele só é mal enquanto for necessário, ou seja, há que se caminhar para modelos de produção menos agressivos do ponto de vista ambiental e de lesividade à saúde humana, como também a política de se minorar e de se mitigar os riscos de sua utilização. Essa é a política essa é a diretriz da Comunidade Europeia. No Brasil, em razão da própria Constituição do nosso país, não digo Constituição do ponto de vista jurídico, digo Constituição das forças sociais que atuaram em todo o nosso processo histórico, no desenvolvimento econômico, a agricultura, basicamente a agricultura de exportação, monocultura para exportação, e sempre teve um peso extremamente relevante e uma grande influência no ditame das políticas brasileiras, nacionais. Eu digo, sem medo de errar, que, no nosso país, a política é o agrotóxico, é a salvação da lavoura, ponto. Nós precisamos evoluir, pelo menos é um mal necessário, para poder mitigar e reduzir os riscos. A governança dos agrotóxicos é absolutamente falha. Essa distância de 45 metros que foi instituída por lei é risível, isso é ridículo. O poder de deslocamento da névoa dos agrotóxicos, seja por aplicação terrestre, mecanizada ou costal, ou aérea, é infinitamente maior. Na aplicação aérea, no caso de uma névoa, o deslocamento pode chegar a 40 quilômetros em caso de inversão térmica. Nós vimos agora o caso da Amazônia, onde, naquela fumaça, possivelmente existiam produtos químicos, dioxinas. Por quê? Porque antes da queimada, às vezes, se colocam herbicidas, 2,4-D, que era o glifosato para fazer a dessecação e para poder pegar fogo para a pastagem. Ou seja, quando a gente respirou aquela fumaça, a gente também estava respirando, muito possivelmente, dioxinas. Mas, voltando, nós temos que evoluir para essa questão do é um mal necessário. É uma política de Estado, e que não é feita, lamentavelmente. A governança segue a política. A governança de agrotóxicos no nosso país é maravilhosa. Por quê? Porque ela segue essa política onde se privilegia a produção e o ganho financeiro, em detrimento da saúde, da preservação do meio ambiente e, de certa maneira, amarrando o desenvolvimento da nossa sociedade e das gerações futuras. Para os senhores terem uma ideia, existe um Programa Nacional de Controle de Contaminantes nos Alimentos, feito pelo Ministério da Agricultura,
que na safra 2014-2015 analisou 48 amostras de alimentos no estado de São Paulo, com 44 milhões de habitantes. 46 no Porto de Santos e 2 no CEAGESP, 2 unidades de banana. O Vigiágua, que é das prefeituras, que é da saúde, que controla a qualidade dos componentes físicos químicos da água, vê turbidez, pH, coliforme. A qualidade da nossa água, do ponto de vista bacteriológico, eu creio que é excelente. Mas não existem exames e controles dos contaminantes físicos químicos. O CISÁGUA, os exames feitos pelo CISÁGUA, pela portaria do Ministério da Saúde, são elaborados pelas próprias empresas fornecedoras de água, ou seja, já há um vício de origem. Não se pesquisam os mais utilizados. Não há uma metodologia fechada para análise, são centenas e centenas de laboratórios fazendo os exames sem uma padronização e sem uma auditagem. Em São Paulo, nenhum município do Vale do Ribeira forneceu os exames da água. Ou seja, em regiões produtoras, você não tem um controle. Em regiões onde se utilizam agrotóxicos. Ou seja, a governança ela atende os objetivos de uma política maior, lamentavelmente. E o agrotóxico é um mal necessário. Isso é uma mudança de padrão, de paradigma. É uma mudança de paradigma. Ele faz mal? Eu acho que bem não faz. A gente viu esse pequeno vídeo. Nós temos, no site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no menu à direita, você vai ter ouvidoria. Se clicar ali na ouvidoria, vai aparecer uma outra página com audiência pública agrotóxicos no menu à esquerda. A Secretaria, e lá existe o relatório de um observatório de saúde ambiental, que é da Secretaria do Estado de São Paulo, que foi feito pela professora doutora Clarice Umbelino de Freitas, falecida recentemente, que formou gerações e gerações de médicos na Faculdade de Saúde Pública aqui de São Paulo. Ou seja, é uma pesquisa de grife. E lá se pesquisou, se buscou os dados de óbitos de câncer no estado de São Paulo, de período 2002, 2013, salvo engano, e foi feito um geoprocessamento. O que eu estou colocando para os senhores é o seguinte, que no estado de São Paulo há uma epidemia de câncer no nosso interior. Nós não temos os números do sistema de saúde com relação aos diagnósticos, aos novos diagnósticos. A gente não consegue cruzar o novo diagnóstico com o domicílio de residência do paciente. O sistema não permite esse cruzamento. Mas a gente permite cruzamento de óbito com a região. É claro que podem existir fatores como o da economia, o do índice de IDH, de assistência médica, mas nós vemos clarões no estado de São Paulo extremamente sugestivos. Eu peço só para mostrar o mapa 15, é o primeiro mapa, é de câncer de próstata. A área mais escura é onde o bicho está pegando. São 4 escalas. Nós temos cidades onde... E aí, esses dados, tem uma tabela ali que vocês vão ver a taxa de prevalência média pelos diversos tipos de neoplasia e também o crescimento por diversos tipos. E o professor Pignatti, lá da Universidade Federal do Mato Grosso, cruzou esses dados com os dados precários também, porque a governança é precária, a desinformação é a regra quando se fala na questão de agrotóxicos. Cruzou esses dados com os poucos dados que nós temos sobre consumo. E, bingo, uma cidade chamada Bento de Abreu, com 300% acima da taxa de prevalência média de óbito por CA de encéfalo, é a cidade que mais utiliza agrotóxico no estado de São Paulo. Para os senhores terem uma ideia, tem cidades com 200%, 300%, 400% acima. Isso é epidemiologia. É muito difícil você buscar o nexo causal do câncer com a utilização de um princípio, de uma substância química, de um agrotóxico.
Mesmo porque você vai ter a substância, você vai ter o princípio ativo daquele agrotóxico, você vai ter diversas outras substâncias que estão ali naquele produto que é aplicado. Mas a epidemiologia não mente. Está aí. Está aí. Está aí. O de nascidos vivos, então, é claro, porque aí você já mata a questão da exposição materna com agrotóxico. Ou seja, o agrotóxico distribui os seus malefícios de maneira desigual. Temos aqueles que comem na cidade, e é importante salientar que a maior quantidade de óbitos por CA, salvo engano, pelo menos o que a gente viu nessa pesquisa, foi do aparelho digestivo. Tá? Ao consumidor da água, dos alimentos, aquele trabalhador que utiliza o agrotóxico ali na aplicação, ou o piloto da aviação, ou quem faz a mistura, e os moradores das pequenas cidades do nosso interior. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, só de nascidos vivos, um pequeno recorte, em Ribeirão Preto, uma mulher tem 50% a mais de chance de ter uma criança má formada do que em Cubatão. Fecha o recorte. É um mal necessário. E como a gente vai trabalhar com isso? Hoje, dá para acabar com o agrotóxico? Infelizmente, não, mas a gente pode tentar diminuir isso daí. E como é que os governos lidam com isso? Assim como eles lidaram com a questão do alcoolismo na Europa, com a questão do tabagismo. Uma das ferramentas, além da educação, da prevenção, é a utilização de políticas tributárias. Se o agrotóxico movimenta hoje um mercado de 33 bilhões de reais, ano 2016, isso com câmbio 3,41, taxa média de câmbio, 33 bilhões de reais. 14 bilhões e 700 milhões referem-se à transferência de recursos públicos para a indústria, ou seja, são subsídios tributários. Nós estamos subsidiando integralmente, eu não sou contra o subsídio tributário na política econômica, pode ser utilizado, mas você está subsidiando de maneira igual o paraquat, que é proibido em Burkina Faso. Veja bem, nós utilizamos um agrotóxico proibido em Burkina Faso, República Centro-Africana. Não estou falando de agrotóxico proibido na Europa. Tá? Índia, Paquistão, China. De um agente microbiológico que não faz, que é pouco lesivo ao meio ambiente e à saúde. Ou seja, é uma desoneração fiscal roxa, porque leva à morte, e extremamente burra. Esses 14 bilhões, eu estou falando de 700 milhões, estou falando de tributos federais e estaduais do ano de 2016. Esse valor é subestimado. Subestimado. Tá bom? Pode ser um pouquinho maior. Eu calculo que seja 30% acima disso ainda. Mas eu não posso pecar pelo excesso. Prefiro ficar no chão. Com isso, com certeza, 14 bilhões dados da própria indústria, que foram divulgados na ADI, que corre no Supremo Tribunal Federal. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, São Paulo deixou de arrecadar, no ano de 2015, 1 bilhão e 200 milhões de reais de ICMS de agrotóxico, sobre as operações envolvendo agrotóxicos. Operações internas, interestaduais, importação, exportação, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso é maior do que o orçamento, isso é mais do que o orçamento da agricultura, da pasta da agricultura. E é dado indistintamente para o mais tóxico, para o menos tóxico. Nós temos produto que é utilizado na lavoura para aplicação aérea, que tem o mesmo peso tributário, sofre a mesma incidência daquele que é utilizado no local. Isso é um contrassenso. Existem 4 níveis de toxicidade para a saúde e 4 níveis de periculosidade para o meio ambiente. Ou seja, nós temos 16 categorias. Isso pela legislação vigente. Isso pouco importa para a legislação fiscal. Ao meu ver, e no entender de muitas pessoas, do Fórum Paulista, do Fórum Nacional, que tem integrantes do Ministério Público, estaduais, federal, defensorias, entidades da sociedade civil,
nós temos que enfrentar essa questão da desoneração fiscal. Temos que ter uma política inteligente. Você não pode dar o mesmo tratamento fiscal para aquele que é utilizado para pulverização aérea daquele que é aplicado localmente, do mais tóxico para o menos tóxico. 1 bilhão e 200 milhões de reais no estado de São Paulo. Esses números sobre desoneração foram extremamente difíceis para serem obtidos. A publicidade, em termos do nosso orçamento com relação às benesses que são outorgadas ao setor público, deixam muito a desejar, não obstante previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos que avançar com isso. Nós estamos, com relação a essa questão dos agrotóxicos, conversando com alguns especialistas, como ele me disse, Marcelo, nós estamos como se estivéssemos na luta antitabagista na década de 50, é a impressão que eu tenho. Você tem que provar o óbvio, os dados epidemiológicos estão aí. Se os senhores tiverem a curiosidade de ver a questão dos nascidos vivos, é absurdamente. Nós temos 44 milhões de pessoas no estado de São Paulo, 22 milhões na Grande São Paulo, e 22 milhões no interior, tirando as grandes cidades, Campinas, Sorocaba, São José, tem muito paulista morando em cidade com menos de 200 mil habitantes. E a distância entre o rural e o urbano nesses municípios é extremamente tênue. Tem cidades daquela região de Ribeirão Preto que a cana chega quase que na Praça da Matriz. Não há legislação proibindo a aplicação de agrotóxico por via terrestre, conseguindo de 40 metros, que é risível, tinha que ser 4 quilômetros. E a aplicação aérea é um absurdo. Aqui no estado de São Paulo, para os senhores terem uma dimensão, no ano de 2015, a área pulverizada, considerando já a sobreposição, ou seja, estou contando com a sobreposição, correspondeu a 11,82% da área territorial do estado de São Paulo. É muita coisa. Só no mês de janeiro de 2018, eu contei, no meu lápis lá, porque requisitou os dados, nós tivemos 6 mil quilômetros no estado de São Paulo, 2018, de pulverização aérea, basicamente inseticida e fungicida, que é cana. Vai provocar problemas para a saúde e vai impedir, inclusive, políticas de tratamento no futuro. Veja bem, esse dinheiro que nós estamos subsidiando à indústria poderia ser utilizado no tratamento, na prevenção. A gente está dando um tiro no pé. E uma outra coisa, estamos afetando a biodiversidade. E eu me pergunto, quantos produtos da indústria farmacêutica não são formulados com base na pesquisa de novas plantas que ainda não foram descobertas ou de novas situações? Então, era essa a questão que eu tinha que colocar para os senhores. E só mais um pequeno adendo. Com relação à tributação, nós estamos tributando, inclusive, da mesma maneira, o pouco lesivo, daquele muito lesivo, inclusive daquele que foi proibido no exterior, tá? Em alguns países da Comunidade Europeia. Era isso, eu agradeço a atenção, muito obrigado. Queria agradecer ao Marcelo e a gente volta depois com as perguntas com ele. Chama agora o Carlos Lula, da Secretaria de Saúde do Maranhão, e ele vai falar sobre uma experiência muito bem-sucedida na tributação de álcool e fumo lá no estado do Maranhão. Fique à vontade. Meu muito bom dia a todos, a todas. É com imenso prazer que venho aqui falar um pouquinho da experiência de um estado que muitas vezes é esquecido. A gente está lá para o norte, está lá para o outro canto do país, o pessoal não olha muito o que a gente está fazendo, mas eu queria dizer que é uma experiência muito bem-sucedida. Aqui a gente não está falando em tese, a gente já está falando do que efetivamente a gente faz. Nós conseguimos criar no estado do Maranhão um fundo estadual de combate ao câncer. E é um pouquinho sobre essa história que eu queria contar e conversar
com vocês. Para eu passar? Pode passar a primeira tela? Aí. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, antes de adentrar no problema em si da tributação, que é um problema da tributação do Brasil, ou o problema do SUS. O que acontece? Até 1922, vocês devem saber muito melhor do que eu, a gente não tinha uma política pública de saúde tocada nacionalmente pelo Estado brasileiro. A gente tem uma política de saúde que a gente pode dizer que começa a partir de 22, com a Lei Eloy Chaves, que é uma lei previdenciária, e só a partir de 88 a gente tem essa ideia de criar um sistema público universal, um SUS de tudo para todos. O primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes... O passador está aqui em cima? Perfeito. Um país com mais de 100 milhões de habitantes que, pela primeira vez no mundo, tentou criar um sistema universal de saúde em que seria possível ter acesso gratuito a todos os serviços de saúde que seriam fornecidos pelo Estado. Não é pouca coisa, a gente agora que está falando de 31 anos de SUS. E o que acontece? Vejam só esse gráfico, como é curioso. O que se gasta em recursos públicos, em saúde pública no país, é muito pouco. A gente nem gasta tão pouco em PIB, a gente gasta praticamente 8% do PIB do Brasil com saúde, mas apenas 46% dos gastos do Brasil é com saúde pública. Mais da metade dos gastos brasileiros estão com saúde privada, planos de saúde e também o que a gente chama de mercado de saúde, a pessoa que vai e compra a consulta sem ter acesso nem de plano, nem do Estado. Isso quer dizer que a gente está muito abaixo de outros países que possuem um sistema universal. Com apenas 46% de gasto público em saúde, a gente pode dizer que o SUS é muito, mas muito subfinanciado. Afinal de contas, ele é o responsável por cuidar de 75% dos brasileiros. 75% dos brasileiros, 3/4 da nossa população, têm acesso única e exclusivamente a esse sistema. Vai passar? Não está passando. Espera aí, vamos lá. Eu queria ir para frente. Foi? Aí. Então, veja só, outros países com o percentual. Só para a gente ter ideia. O Reino Unido, Sistema Público Universal de Saúde, 84% do gasto, ele é público. A Noruega, 85%, o Canadá é 70%, a gente está aí com 47%, 46%, vai variar pouco de um ano para outro. É muito pouco. A gente tem que pensar num gasto de saúde público que seja mais estruturado e, mais do que isso, que tenha um financiamento melhor. Esse outro dado, também comparando, para a gente não comparar só com países de primeiro mundo, eu fiz questão de comparar o que a gente gasta com outros países que teriam um patamar parecido com o nosso. Só 3,83% do nosso PIB é gasto com saúde pública. O Uruguai é 6%, o Chile é 5%, a Argentina também é 5,4%, para ver como a gente, em comparação com países vizinhos, para não dizer que a gente está falando só de países de primeiro mundo, países da Europa, a gente ainda está muito aquém no financiamento do sistema público de saúde. E o último dado, antes de eu entrar especificamente na experiência do Fundo Estadual do Maranhão, é o que aconteceu a partir da emenda número 29 à Constituição. Se vocês prestarem bem atenção, a gente tem, pouco a pouco, um aumento, um incremento de gastos dos governos estaduais e municipais em detrimento do governo federal. Isso, basicamente, a partir dos anos 2000. Até o ano 2000, a gente não tinha uma política clara de financiamento na Constituição. Aqui não vai dar tempo de me alongar para falar disso e para falar do que mudou de lá para cá. Mas, a partir do ano 2000, a partir da emenda 29, a gente tem vinculação mínima de gastos de estados e municípios
com serviços públicos de saúde, assim como o patamar mínimo da União. Então, a gente veio fortemente tendo mais recursos dispendidos para o sistema público de saúde a partir do ano 2000, quando se criou, então, pela primeira vez, uma regra clara sobre patamar mínimo de gastos dos entes públicos, União, Estados e municípios, com saúde pública. Infelizmente, essa política ela se modifica com a emenda 86 e, mais recentemente, com a emenda 95, que transformou o teto em piso, mas eu não vou entrar nesse debate nesse momento. Mas é interessante notar que, ao longo do tempo, a União veio, pouco a pouco, participando menos do financiamento da saúde pública. Então, eu já queria falar para vocês agora, basicamente, do processo de criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. O Fundo Estadual de Combate ao Câncer, ele foi uma iniciativa do deputado Eduardo Braide. Ele, então, era deputado estadual, hoje ele é deputado federal. E, à época, eu sou, na verdade, minha formação, eu sou advogado de carreira e sou consultor legislativo concursado da Assembleia Legislativa do Maranhão. Sou consultor legislativo em Direito Constitucional e cuidei com o deputado, então, ele tinha acabado de perder a mãe para a doença e queria criar algum mecanismo que pudesse criar um fundo ou algo parecido para combater a doença. Então, nós resolvemos criar um fundo estadual de combate ao câncer, tributando álcool e tabaco, e os destinos desse recurso voltados exclusivamente para combater a doença. E isso a gente resolveu fazer por meio de uma emenda à Constituição do Estado. Obviamente, houve um grande debate, a Assembleia, a princípio, há sempre essa discussão entre a área econômica e a área de saúde. Houve esse constante debate entre tributar mais ou tirar recursos do orçamento público para destiná-los à saúde, mas, no final das contas, acabou, a gente é o único estado da federação que tem um mecanismo claro, transparente e permanente de tributação voltado para o tratamento ou para o combate da doença. O curioso é que aconteceu o seguinte: como vocês podem olhar, a gente teve uma emenda à Constituição, depois 2 leis complementares, depois uma portaria da Secretaria de Fazenda, a gente ainda ficou brigando com a área econômica. Então, quando, lá atrás, eu minutava a primeira proposta de emenda à Constituição para que o fundo fosse efetivamente criado, não imaginava que um dia me tornaria secretário de Saúde. E o fundo, ele efetivamente é realizado, ele é concretizado, ele existe em si, a partir do momento em que eu me torno secretário, porque o secretário de então era contra a criação do fundo. Então, a emenda foi criada, mas ele não tomou nenhuma medida prática para o fundo se concretizar. E a gente precisava de uma lei complementar, instrumentalizando a previsão normativa da Constituição, e precisava mais do que isso, medidas práticas por parte da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Saúde, para então se ter pela primeira vez o Conselho se reunindo para que se tornasse possível a transferência de recursos e o fundo existisse na prática. Está aí essa primeira emenda à Constituição. Como vocês podem notar, ela está prevista para vigorar, a princípio, até 2020. Já tem uma outra proposta de emenda à Constituição para que ela tenha a sua vigência até 2030, então passa a vigorar por mais 10 anos, e a minha proposta é que a gente passe agora não só a tributar tabaco e álcool, mas também a derivados do açúcar, como refrigerantes, doces, etc. Na prática, a gente tem, na previsão da lei complementar, tinha genericamente na Constituição, a gente tem 5% da tributação do ICMS incidente sobre cigarro, cigarrilha, charuto
de derivados do tabaco e 3% do ICMS incidente sobre bebidas alcoólicas. Óbvio que a gente tem uma discussão entre a área econômica e a área de saúde, sempre. Por quê? Porque a gente decidiu fazer o fundo sem aumentar a tributação incidente sobre os produtos. O que a gente fez foi alocar parte dos recursos do ICMS para um fundo que seria gerido não pela Secretaria de Saúde, seria gerido por um conselho, do qual eu faço parte, eu sou o único membro do Estado que faz parte do conselho, mas quem decide o destino dos recursos é, efetivamente, esse conselho. É óbvio, por óbvio que uma consequência direta, se cai a arrecadação, ou se a gente toma parte da arrecadação para si, é que lá na frente essa arrecadação ou essa tributação venha a ser elevada, que, no fim das contas, é uma das consequências que era o objetivo da proposta. Para quê? Porque o objetivo não é arrecadar mais, o objetivo é exatamente desestimular o consumo do que está sendo tributado. De forma até curiosa, no ano passado eu pude falar na OMS e olhei experiências muito parecidas ao que a gente tinha criado em países asiáticos. E lá não há assim, um tributo do Estado, são tributos nacionais. Eles já têm uma segunda discussão, que é como a tributação deles aumentou a arrecadação do Estado, o Estado não tem interesse em diminuir o consumo de cigarro e álcool, porque se torna, na verdade, um instrumento de arrecadação. A gente não pode deixar isso solto. Se a gente tiver interesse de fazer outras emendas à Constituição de outros estados, o objetivo tem de ser criar mecanismos para que toda a tributação ou a arrecadação derivada dessa emenda à Constituição se volte exatamente para o combate e para o tratamento da doença, sob pena da gente, em vez de estar cuidando, a gente está, na verdade, estimulando o consumo. Vai passar aqui. Então, na prática, depois, se quiserem, eu posso fornecer tudo isso para vocês, a portaria que estabeleceu o procedimento operacional, o regimento interno do Conselho Consultivo, a nova proposta de emenda à Constituição. E, importante dizer também, que o Conselho Consultivo ele é feito do secretário de Saúde, que o preside, um representante da Secretaria de Planejamento e Orçamento, um representante da Assessoria Especial do Governador, um representante do Ministério Público, do Conselho Regional de Medicina e um representante da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer. É importante dizer que, apesar de presidir, todo o destino dos recursos até o presente momento, eles foram destinados não ao Estado, mas ou a campanhas de combate e de prevenção ao câncer, ou a entidades parceiras que também trabalham com o câncer, para não se destinar esses recursos exclusivamente como se fosse uma volta para os recursos, uma volta de recursos para o Estado. Então, já concluindo, eu até consegui falar rápido aqui para vocês, mas já que eu tenho tempo ainda para falar, eu queria, para falar, ou para debater, algumas coisas. É óbvio que precisa de mais dinheiro para o SUS, por isso eu fiz questão de mostrar aqueles dados que estão nos primeiros slides. Só 46% dos recursos com saúde, sendo destinados à saúde pública, é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, no Maranhão, os recursos de média e alta complexidade financiam, ou seja, dentre os quais estão o tratamento do câncer, são financiados pelo SUS com o valor de R$ 157 por ano por habitante do Estado. R$ 150 por ano por habitante do Estado dá pouco mais de R$ 12 por ano por habitante, ou melhor, R$ 12 por mês por habitante. R$ 12 é um lanche, R$ 12 é um almoço. É isso que o SUS paga para o Estado do Maranhão para financiar sua média e alta complexidade para cada pessoa do Estado. O Maranhão ele é o Estado que mais pessoas dependem do SUS. Mais de 90% da população do Maranhão ela é dependente única e exclusivamente do SUS.
nós temos pouco mais de 300 mil pessoas com plano de saúde no Estado. E quando a gente vê números, quando a gente coloca para olhar, ver o que se tem à disposição para cuidar de tantas pessoas, eu digo para vocês, todos os dias me bate o desespero enquanto secretário, porque é desesperador no fim das contas. É a gente olhar e ver que simplesmente não há financiamento adequado para se utilizar ou para se cuidar do câncer, para eu ter unidade de terapia intensiva, para eu ter hospitais no interior do Estado. Para vocês terem uma noção, até 2014, no Estado do Maranhão, eu não tinha hospitais no interior do Estado que possuíssem unidade de terapia intensiva. Eu tinha em apenas 2 cidades. De 2015 para cá, nós ampliamos para 9 cidades, levando tratamento e cuidado para as pessoas onde elas não tinham. Todos esses hospitais que a gente montou, o tratamento do câncer que a gente só tinha na capital, a gente levou para o sul do Estado, levou para o leste do Estado. Hoje a gente passa a ter um fluxo de pessoas vindo do Tocantins para o Maranhão, porque elas passaram, e o fluxo era sempre o contrário, e também outro, do Piauí para o Maranhão, o fluxo era sempre o oposto, porque elas passam a ter tratamento do câncer nessas cidades, que não são cidades mais na capital. Quando eu falo isso, quando eu mostro esses dados, eu tenho certeza que a gente olha o quanto é injusto o financiamento que a gente tem hoje do sistema público de saúde. A gente tem sempre que dizer, o SUS, ele talvez seja o maior programa de direitos humanos que a gente criou com a Constituição de 88. Ele não pode ser jogado fora, mas ele também não pode ser financiado desse jeito. É possível também fazer mais SUS com o mesmo dinheiro. É possível. Eu não posso aqui negar que há problema, sim, de gestão de recursos públicos. Há problema, sim, no dia a dia. Há problemas até de dificuldade. Conversando com secretários municipais de saúde, a gente vê de cidades pequenas, como a cidade aqui mostrada, com 5 mil habitantes, eu tenho um monte de cidades com 5 mil, com 6 mil, 7, 8 mil habitantes, um secretário de saúde ele vai ganhar lá 2 mil, 3 mil reais numa cidade dessa. É difícil, é complicado. Muito provavelmente, ele não vai ter sequer a formação necessária para ser secretário de saúde. Não é simples, portanto, não é equação tão simples, não é algo que a gente diga, tem problema de gestão? Tem. Às vezes tem problema até de formação das pessoas que cuidam desse grande sistema público de saúde. Mas é possível fazer SUS, mais SUS com o mesmo dinheiro? É. Vejo aqui muitos pessoas da indústria. Agora, no Nordeste, nós nos unimos em consórcio. A gente tem um consórcio Nordeste, a gente vai fazer a primeira compra pública de saúde, a gente vai ter edital lançado ainda agora no mês de setembro. E a nossa ideia é juntar o Nordeste inteiro, a gente vai ter aí pouco mais que uma São Paulo, mas uma França, são mais de 50 milhões de habitantes, e a nossa ideia é fazer compras centralizadas para o Nordeste inteiro, com isso dando economia de escala e permitindo que a compra se dê de forma mais barata a todos os estados. É a primeira vez que a gente tem uma experiência como essa. Eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, vice-presidente do Nordeste, e a ideia é que a gente tenha a condição de executar o consórcio Nordeste. São experiências em que é possível fazer mais SUS com o mesmo dinheiro. É possível oferecer mais saúde pública sem ter ampliação de recursos. E, por último, me parece que esse é o caminho, essa é a solução. É preciso ter soluções criativas para o financiamento do Sistema Único de Saúde. Tal como eu falei aqui, da emenda estadual que criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Me parece que pode ser uma experiência boa a ser replicada pelos estados. Nós hoje estamos com um problema grave, e é um problema que não se dá para o dia de amanhã, se dá para o dia de hoje. Eu olhei os números ontem, que era a perda de recursos públicos do Ministério da Saúde em relação a 2019 e 2018, em razão da emenda 95. Eu não trouxe aqui, eu já me concluo para encerrar, eu não trouxe esses números aqui porque eu não tive condição de finalizá-los para ter certeza que eles estavam corretos. Mas, de 2019 para 2018, em razão do piso que foi estabelecido pela emenda 95, o tal teto de gastos públicos, a gente já passa
a ter uma perda grande de recursos para o SUS se tivesse sido aplicado o parâmetro ainda da emenda 86 ou da emenda 29. E a gente não vai ter mais recurso para a União, ou não vai ter recurso mais vindo da União, não vai ter mais um grande aporte de recursos da União aos estados e municípios, porque simplesmente a gente tem essa trava, e essa trava vai se dar aí por mais de uma década ainda. Se eu não vou ter recursos vindo da União, me parece que a gente vai ter que ter uma solução criativa para as fontes estaduais, para que a gente não possa diminuir o que a gente já conseguiu, com muita luta, fazer nesses 31 anos, que é tentar criar um mecanismo de SUS público, universal, gratuito e de qualidade para todos. Se eu puder encerrar com uma palavra, é dizer, me parece que a gente se encontra num momento delicado, e onde o SUS, o Sistema Único de Saúde, essa bandeira que foi colocada de forma quase sonhadora, lá em 88, por muitos, inclusive dos que estão aqui, e que a gente conseguiu construir muito nesses 31 anos, ele não pode ser jogado fora. É momento da gente dizer que o SUS precisa de mais recursos, sim. O SUS precisa de mais financiamento, sim. Mas é possível, com o que se tem hoje, já que a gente vai continuar brigando com essas duas bandeiras ao mesmo tempo, dizer que é possível ter soluções criativas, que o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que tem efetivamente trazido recursos para a sociedade maranhense e que nos permitiu, mesmo nesse momento de crise, expandir o serviço para o sul e para o leste do Estado, que simplesmente não tinham, as pessoas tinham de todas de socorrer a capital ou a estados vizinhos para ter esse tratamento viabilizado. Me parece que é uma medida inteligente, me parece que é uma medida criativa que pode apontar como soluções, pelo menos para o momento, porque já que é um momento de grande dificuldade. Só quero encerrar dizendo, viva o Brasil, viva o Maranhão, mas viva, sobretudo, o SUS. Obrigado. Obrigada ao Carlos. E agora eu chamo a Paula Jones, que é a diretora-geral da ACT Promoção da Saúde, que vai falar um pouco sobre essas soluções que podem ser criativas para a questão da tributação dos produtos que fazem mal à saúde. Bom dia. Opa, está alto, né? Bom dia a todos e todas. Qual que é o lado aqui, Carlos? Você aprendeu aqui? O direito, né? Bom, eu acho assim, até pegando o gancho aqui antes de começar com a última fala, eu acho que ele trocou num ponto fundamental que eu acho que, pelo menos assim, eu senti um pouco de falta até na abertura ontem, que é essa questão da gente problematizar essa emenda constitucional 95. Né? A gente não tem como simplesmente aceitar passivamente esse congelamento de recursos para a saúde e para a educação, como se isso fosse uma coisa irrelevante, como se fosse somente um problema de gestão, e que agora as pessoas têm que se virar aí fazendo financiamento coletivo ou doações de pobres, ou seja lá o que for, para financiar a nossa grande bandeira de direitos humanos no Brasil. Né? Eu acho que essa é uma questão fundamental se a gente está querendo discutir saúde. Não tem como a gente achar que isso é um problema irrelevante. Então, só queria pontuar isso, porque eu acho que isso é uma prioridade que a gente precisa discutir para além das formas criativas, a gente precisa continuar problematizando isso, porque eu não acho que é uma coisa que seja simplesmente esteja dada para todo sempre. Eu acho que ela tem que ser discutida. Porque aí, fazendo o gancho com a fala Dr. Marcelo Novaes também, as nossas prioridades em relação à utilização de recurso público, elas estão completamente equivocadas no Brasil hoje. Se a gente olha para os dados, para onde que vai o dinheiro público, o que a gente está subsidiando, gente, eu acho que isso é quase motivo da gente levantar aqui e sair nas ruas fazendo uma revolução. Se você olhar minimamente para os dados que a gente tem de subsídio público, quanto de financiamento que vai para sistema financeiro, para banco, quanto de juros que você dá só com as tarifas bancárias, você financiaria 3 vezes os que a gente tem de subfinanciamento do SUS com os lucros de com a tarifa bancária de um único banco. Quer dizer, tem alguma coisa muito equivocada e muito errada nas nossas prioridades, de onde vai o dinheiro público, de forma que a gente utiliza. E eu acho que a gente tem que começar a falar isso mais assim fortemente, porque se você começa a estudar os dados, é muito chocante, é muito chocante.
Agora, voltando um pouco mais para a nossa micro, quase, né, dentro desse contexto macro, aí, falando principalmente dos fatores de risco das doenças crônicas, vou passar um pouquinho sobre esses... qual que é mesmo? Da direita, esse que é como se fosse... Hã? Apresentando aqui rapidamente a CT, né, nós somos uma ONG que tem foco na promoção da saúde, principalmente nos fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. A gente começou a nossa atuação forte, assim, com foco nas políticas de controle do tabagismo, né? A gente se fundou em 2006, mas a gente já se articulava em rede anterior a isso. O Brasil é signatário da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, que é uma grande referência global nas políticas de controle do tabagismo que a gente adotou no país nos últimos anos, e aqui, obviamente, todos as conhecem, porque são o nosso dia a dia ligado diretamente a isso. Por exemplo, a questão da Lei Antifumo de São Paulo, teve uma forte atuação nossa, né, em alcançar essa lei. Nada vem dado, nada vem sem uma grande mobilização, que eu acho que isso é uma coisa importante. Fazendo até um gancho também com uma fala que eu fiz ontem na abertura, versus indivíduo, né, quem é o responsável pelo comportamento individual? A gente acredita fortemente que a gente precisa promover ambientes saudáveis para que as pessoas tenham a possibilidade de fazer escolhas saudáveis. Não dá para exigir isso do indivíduo quando você tem um ambiente completamente contrário à opção de fazer escolha saudável, né? Então, a gente precisa... Mas a gente precisa também falar em agência no sentido de que todos nós somos, onde nós estamos, agentes políticos. Nós somos agentes políticos nas escolhas que a gente faz na hora que a gente vota, na hora que a gente consome, e a gente pode ser agente político de outras formas também, que a gente se organiza em grupos, que é um pouco a proposta aqui do movimento também TJCC, e o que a gente pode fazer para a gente avançar nesses equívocos, no diagnóstico, né? Pensando uma analogia com o indivíduo, é muito importante que a gente faça o diagnóstico correto, né? Se você tem uma doença, se você tem uma patologia, a gente precisa também pensar em fazer diagnóstico correto para as questões que a gente está enfrentando coletivamente enquanto sociedade. E a gente tem feito alguns diagnósticos bastante equivocados em relação a quais os problemas que a gente tem diante de nós. Então, a gente precisa melhorar nesse diagnóstico também dos problemas da sociedade. Nosso foco também é na prevenção, e a gente faz isso através do que a gente chama de advocacy, que é basicamente a pressão e a incidência por políticas públicas. Os eixos de atuação, né, a gente pega os 4 fatores de risco, hoje em dia já são 5 fatores de risco, muito inspirado na agenda global. Hoje em dia já foi incluída também a questão da poluição do ar como um fator de risco super importante. E nos 4 grandes grupos de doenças crônicas, e os fatores de risco, né? Quer dizer, então você tem tabagismo, a questão da alimentação, uso abusivo do álcool, atividade física, e para isso você tem 4 políticas que elas têm um impacto a nível populacional que é gigantesco, que é esse o resultado que a gente viu nas políticas de controle do tabagismo. Então, você tem a questão das políticas fiscais, que é o nosso foco aqui hoje, você tem a questão da restrição da propaganda e marketing, a advertência nas embalagens, né, no cigarro também, isso foi uma política altamente efetiva, e está se discutindo também rotulagem nutricional frontal para o tema da alimentação hoje, e a promoção de ambientes mais saudáveis, que, no caso da lei antifumo, são os ambientes livres de fumo, e você pode falar sobre os outros temas também nesses termos. Por exemplo, no caso da alimentação, a gente está com foco atualmente muito na questão do ambiente escolar e, eventualmente, outros ambientes institucionais. Hospital, por exemplo, né? Eu fico impressionada com a má qualidade da alimentação no acompanhamento no hospital quando se vai consumir alguma coisa numa cantina. Quer dizer, não é uma coisa pequena, né? Então, são todas essas pequenas coisas que, somadas, elas vão criando esse ambiente que propicia uma possibilidade de uma boa escolha ou não. E, para ela, você tem políticas muito parecidas, claro, que adaptadas a cada um desses fatores de risco, mas as 4 macropolíticas, elas são muito parecidas para todos os fatores de risco. E aí, trazendo direto para o tema da taxação, isso não é novidade, né? Desde 1776, o slide aí da Marília, que ela adora, também sempre coloca,
Quer dizer que o açúcar, né, o álcool e o tabaco são produtos na sociedade que não são necessidade da vida. Então, eles são os objetos perfeitos, né, eles são de consumo universal e eles são perfeitos para serem tributados. A gente poderia incluir aí, talvez, os agrotóxicos, né, em algum momento, mas, enfim, isso não é nenhuma novidade. Às vezes, eu fico muito curiosa que a gente que está lá fazendo a incidência direta pela tributação desses produtos, não funciona. Gente, desculpa, eu tenho que provar que aumento de preço não funciona para desincentivo de consumo, é uma obviedade, né? Assim, enfim, isso é uma obviedade, isso influencia desde que existe dinheiro no mundo, esse é o fator mais básico para a decisão de consumo. A gente já tem falado essa questão da tributação, para você usar a tributação, ou você tentar diminuir essas distorções tributárias, que não são exclusividade do Brasil. Acho que o Brasil vive assim algumas situações escandalosas que a gente vai ver adiante, mas não é exclusividade do Brasil que você tem esse tipo de problema. Então, já existem várias iniciativas que têm se debruçado sobre esse tema. Então, no campo dos ODS, você já tem recomendações explícitas sobre a tributação desses produtos para financiar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A experiência que nós tivemos com o controle do tabaco, e ainda ela é muito importante, aquele dado ali, a redução do tabagismo no Brasil foi ainda maior do que aquele dado que está colocado aí, mas ele está colocado aí para demonstrar que, nesse estudo específico, que quando você mapeou, dentre aquelas políticas, lembra que eu falei as 4 políticas importantes e fundamentais para a redução, houve esse estudo que mostrou qual o impacto de cada uma dessas políticas, e para demonstrar que, no caso da tributação, é a política mais efetiva para a redução de consumo. Então, essa acho que é a mensagem que a gente tem muito claramente do caso do tabaco, e é claro que ela tem uma função também de tentar reduzir um pouco o custo das externalidades, né? Vocês vão ver que a gente tem perdas na casa de 57 bilhões dos custos associados ao consumo do tabaco, e a arrecadação tributária não chega a 13 bilhões, ou seja, essa conta não está fechando, e, no final, eu vou falar um pouco mais disso também. E a gente tem várias estimativas que, se você aumentasse o preço dos cigarros em 50%, os benefícios que a gente teria econômicos, eles são gigantescos, né? Então, assim, isso... Aí eu fico fazendo as continhas aqui, nossa, junta aquele 1 bilhão lá que o Marcelo trouxe, aí você junta mais esses bilhões. Gente, a gente teria um SUS maravilhoso, top de linha, Barretos, em qualquer município brasileiro, né? Melhor atendimento com hotelaria VIP, se a gente estivesse utilizando esses recursos, por exemplo, no tratamento de doenças. Mas e qual que é essa fundamentação para a tributação, né? Ela é justificada quando a gente tem o que a gente chama de falha de mercado. E a gente tem várias falhas de mercado quando a gente olha para o consumo desses produtos. Ou seja, os resultados que essa livre iniciativa, que ela é bem-vinda, mas ela está gerando resultados negativos, e a gente precisa dar conta desses resultados e desses impactos negativos. Então, como é que a gente toma as decisões de consumo, né? Outra medida que, às vezes, eu fico um pouco assim, nossa, eu tenho que provar que publicidade funciona, que a gente tem que provar isso quando a gente briga por restrição de publicidade para a criança, por exemplo. Por que será que as empresas gastam bilhões em publicidade se ela não funcionasse? Para mim, isso deveria ser prova mais do que suficiente também. Eu estou até um pouco irônica hoje, que chega uma hora que cansa, né? Você está 15 anos lá falando a mesma coisa. Não, você tem que provar, porque isso aqui não funciona. Então, chega uma hora assim, pelo amor de Deus, algumas coisas são óbvias demais, o senso comum quase deveria ser suficiente para isso. Ou seja, a gente toma decisões de consumo influenciado pelo ambiente em que a gente vive. Então, se a gente está bombardeado pela publicidade, pelo marketing de determinados produtos, é claro que aquilo vai influenciar nas nossas aspirações, nos nossos desejos individuais, a questão da exposição do produto, o acesso, né? Se você está, nessa discussão aí, trazendo de novo o exemplo do marketing voltado para a criança, no caso dos alimentos ultraprocessados, a cena, eu já vi essa cena presencialmente, já testemunhei uma cena assim. Você vai, pega teu filho lá, né, 6, 7, 8 anos na escola, aí precisa passar no mercado. O pior produto
que tem a maior quantidade de açúcar, ele está na altura do olho da criança e no rótulo dele tem o personagem infantil favorito daquela criança e a responsabilidade por dizer não para comprar aquele produto é do pai e da mãe, ou daquele responsável que está ali no supermercado. Isso não é justo, isso é uma assimetria de poder gigantesca. E a dificuldade que a gente tem de avançar com essas políticas é gigantesca. Eu trouxe aqui alguns exemplos, gente, tem muito mais do que isso, só para ilustrar que a quantidade de evidência, de publicação, de relatório, de recomendação das autoridades mais multilaterais, independentes, acadêmicas que existem no mundo, demonstrando as evidências de que a efetividade dessas políticas fiscais para a promoção da saúde. Não falta evidência para a gente avançar nessa direção. Tem um relatório aqui que eu até coloquei ali para... Tem negocinho que pontua. Aquele lá do Lancet é um relatório super interessante, porque ele fala muito de questões estruturais. Ele foi lançado agora em janeiro de 2019, e ele fala ele que chama uma sindemia global. Ele fala de 3 pandemias, ou significa epidemias que estão acontecendo em vários países do mundo simultaneamente, e que, se você tomar algumas medidas sistêmicas que hajam sobre uma dessas pandemias, você vai conseguir ter um impacto positivo sobre as 3. E aí esse relatório ele está falando de mudanças climáticas, ele está falando da obesidade e ele está falando da subnutrição. Subnutrição e obesidade, diferente do que já foi colocado um dia, são 2 lados da mesma moeda. A gente está falando de sistemas alimentares que estão organizados de tal forma que eles não estão promovendo a saúde, eles não estão nos alimentando, eles estão nos adoecendo, e isso inclui a questão dos agrotóxicos. Aqui um exemplo, porque como a gente, no caso do tabaco, já está muito mais estabelecido a efetividade da tributação para a redução de consumo. No caso das bebidas açucaradas, eu acho que ainda é um caminho que está em construção, está acontecendo agora um movimento global de várias, seja municípios, localidades, adotando medidas tributárias com essa finalidade, e os resultados têm sido muito promissores, muito interessantes. Aqui, eu adoro esse slide, vou explicar o contexto dele, porque ele aqui é um pouco... prova tudo que a gente vivencia na prática, no nosso dia a dia de fazer incidência política, quando a gente está lá no Congresso, ou falando com um decisor-chave. A história desse slide foi um vazamento na época da campanha eleitoral da Hillary Clinton, que teve aquela história que os e-mails vazaram, teve uma assessora que trabalhava para a Coca-Cola, vazaram uma série de comunicados de e-mails da Coca-Cola nesse vazamento. E aí esse slide, ele fala... É confidencial, classified, aí, confidencial, só para uso interno. E aí ele fala qual que é o impacto no negócio e qual que é a probabilidade de se materializar. Isso é referente à Coca-Cola Europa. E a gente vê que lá em cima, novas, lá em amarelinho, essas coresinhas aí dizem respeito a... Eles classificam as medidas em diferentes clusters, diferentes tipos de medida. Lá em cima, as amarelinhas são medidas fiscais. Lá em cima, quer dizer, o que tem maior impacto no negócio, justamente a tributação. Novas formas de tributação para bebidas açucaradas. E aí está, no mapeamento deles, a gente tem que lutar contra isso. As mais irrelevantes, normalmente, as irrelevantes do ponto de vista da saúde pública, tá? Que elas não vão ter um grande impacto na mudança de comportamento a nível populacional. As mais irrelevantes, elas estão ali embaixo. Elas não importam tanto, aquelas ali você só fica dando uma olhadinha, mas tudo bem. Eventualmente, você até apoia essas para você ficar bem na fita que você está querendo ser parte da solução, porque isso acontece muito. Aqui eu estou trazendo esse relatório, que, inclusive, vocês receberam ali na entrada, que é um relatório super interessante, publicado em abril desse ano, que fala exatamente sobre o tema que inspirou a realização desse painel, que são os impostos saudáveis para salvar vidas, que tem esse racional que você aumentar o imposto, os tributos desses produtos, a evidência está bem estabelecida, como eu já trouxe anteriormente, e essa questão das falhas de mercado
as falhas de informação e a questão das externalidades negativas do consumo de produtos nocíveis. Aí tem, obviamente, a questão das mortes evitáveis e os grandes custos econômicos que isso gera para a sociedade, como até foi colocado anteriormente. Tem coisas que a gente está fazendo aqui hoje que elas são burras, porque isso vai ser um grande tiro no pé para a sociedade como um todo. Os custos sociais daquilo vão ser muito maiores do que os ganhos que você tem hoje aqui agora. Então, é um relatório super interessante, ele está disponível em inglês, quem tiver curiosidade, mas vale a pena. Isso, é claro, que é mais uma ferramenta importante para a gente fazer incidência. Desculpa que essa frase em inglês, não tive tempo de traduzir, mas é porque ela traz números muito significativos. Se a gente falasse no aumento de 50% de imposto sobre esses produtos, a gente estaria evitando 50 milhões de mortes prematuras nos próximos 50 anos. Esses relatórios são sensacionais, né? Esses jogos que eles conseguem fazer essas estimativas com esses números. E a gente conseguiria arrecadar 20 trilhões de recursos adicionais, né, para o que a gente poderia estar investindo, como, por exemplo, saúde, educação e outros problemas importantes da sociedade, segurança pública, enfim, né, uma sociedade melhor para todos, porque, no final das contas, estamos todos no mesmo país, estamos todos no mesmo planeta, e acho que se a gente, né, pode ficar melhor para todo mundo se a gente melhorar nossas prioridades. No caso aqui, um número específico da tributação das bebidas açucaradas, você poderia evitar de 800 a 2,2 milhões de mortes prematuras evitadas, você poderia ter um aumento de arrecadação que vai de 7 bilhões a 1,4 trilhões, dependendo do volume. Só que aí a gente ainda tem um desafio no Brasil que, esse é daquele do escandaloso que eu falei que eu ia trazer, além da gente não ter esse tributo específico adicional no caso das bebidas açucaradas, a gente ainda tem uma situação na Zona Franca de Manaus, não sei se alguém aqui acompanhou na imprensa, saíram alguns artigos a respeito, mas a gente hoje subsidia a produção de refrigerante no Brasil. Eu acho isso uma coisa absolutamente inaceitável, isso acontece há décadas, isso não tinha nem visibilidade, isso ganhou alguma visibilidade por conta daquela greve dos caminhoneiros, que o governo precisava encontrar dinheiro de algum lugar para dar conta de subsidiar o diesel, parênteses, não vou nem entrar nesse mérito agora, mas, enfim, e aí a Receita Federal, que está tentando corrigir essa distorção, apresentou, olha, você pode, até contraintuitivo, você pode elevar a alíquota de IPI para esses produtos, porque, na verdade, você pode diminuir, desculpa, a alíquota era de 20%, você pode diminuir a alíquota de IPI desses produtos, porque eles recebem um crédito tributário em cima de uma alíquota de um imposto que não foi pago. Enfim, né, simplificadamente falando, essa é a situação. Você tinha uma alíquota de 20%, que não era pago, porque as empresas são sediadas na Zona Franca de Manaus, pelas regras, e aquilo vira crédito tributário. Então, nas contas da Receita Federal, isso é o que eles chamam de arrecadação negativa, ou seja, a gente tem a arrecadação negativa de um produto como refrigerante. E aí tiveram alguns debates assim públicos na grande mídia. Eu achei essa charge sensacional, porque há uma briga entre os grandes produtores, as empresas que estão sediadas na Zona Franca, e as empresas menores sediadas em outros estados, porque é óbvio que isso gera também um ambiente de uma concorrência desleal. E aí eles fizeram essa charge quando saiu essa matéria na Folha de São Paulo, que eu achei sensacional, né? Tipo, houve uma ameaça da Coca-Cola, se vocês não mudarem isso aqui, a gente vai sair do país, né? E eles fizeram essa charge incrível. E isso ainda está em discussão, isso está no STF, isso está no debate, o lobby está pesadíssimo, houve agora um novo recuo bem recente, que era para ter sido reduzido, essa alíquota ter sido reduzida para 8%, e o governo manteve ela por mais tempo, voltou para 12%, enfim. E a gente tem trabalhado também em campanhas nesse sentido. E aqui eu vou passar só referências de campanhas, tá? A gente tem especialistas comentando sobre o tema, tem informações super interessantes da Receita Federal, e várias campanhas, esse é um tema que está sendo debatido. E tem também, alguém aqui conhece o joio e o trigo?
Então, olha, eu vou recomendar, são sites de jornalistas investigativos que eles estão fazendo uma cobertura interessantíssima sobre o setor da alimentação. Quem se interessa sobre esse tema, que não seja sobre a última dieta da moda, vale a pena conferir. Tem muita informação interessante lá de como é que os sistemas alimentares estão funcionando. O joio e o trigo, né, a referência. E aqui tem muita informação sobre esses casos que eu trouxe. Aqui, novas campanhas, a gente está com uma campanha, inclusive uma petição, gostaria de convidar todos a assinar, tá, sobre a questão do tributo de bebidas açucaradas. E, no caso do álcool, vale a mesma lógica, aumentar o preço. Perdi a fonte aqui, eu peguei esse slide emprestado da Sabrina Pressman, ficou cobertinho ali, mas a gente precisa aumentar o preço, é uma das políticas super importantes. E você tem, inclusive, uma recomendação muito explícita da Organização Mundial da Saúde, tem um movimento global nesse sentido agora, porque álcool é um dos fatores de risco mais negligenciados que a gente tem no campo das doenças crônicas não transmissíveis. A gente não tem uma grande, né, políticas efetivas em torno disso, e óbvio que a gente que está lá no campo da incidência, o que explica muito é o poder, a capacidade de lobby de determinados setores, que se torna mais ou menos difícil você conseguir avançar, e o único antídoto para isso é a gente se mobilizar, a gente ter informação e se mobilizar enquanto sociedade. E aqui eu vou trazer de novo o tema do tabaco, que eu queria fechar com ele, porque tem uma campanha muito interessante. Primeiro, eu acho que isso é falando em outras alternativas, ou alternativas criativas, a gente está muito contente com uma ação que foi ajuizada pela AGU contra as indústrias do tabaco, para as indústrias do tabaco, para ressarcirem os custos do Sistema Único de Saúde causados pelo tabagismo. Essa é uma ação inédita, é uma ação incrível, é uma ação super importante para a gente começar a discutir de uma forma mais aprofundada a questão das externalidades. Tendo navegado por esse ambiente já há alguns anos, se eu tivesse que sintetizar uma conclusão, se a gente conseguisse colocar no produto final o custo das externalidades, a gente resolveria boa parte dos nossos problemas coletivos. Não acho que seja uma coisa simples de fazer, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a discutir, porque isso resolveria boa parte dos nossos problemas, e, né, assim, porque aí sim a gente talvez pudesse ter um mercado de fato livre, porque hoje o mercado não é livre, isso é um mito, nem no país mais ultraliberal do mundo o mercado não é livre. Né? A gente tem todas essas políticas de subsídio, tributação, então vamos colocar no preço final o custo e a gente resolve boa parte dos nossos problemas. Totalmente a favor das escolhas individuais, desde que eu pague lá no meu produto o que ele realmente custou para a sociedade, porque não dá para poucos lucrarem e o coletivo pagar a conta do que aquilo causa. E aí tem uma campanha que a gente também tem nesse caso, que é a conta do cigarro. Também, quem quiser visitar lá o site, conhecer e apoiar e gravar o videozinho, a gente fica super contente. E é isso. Obrigada. Fazer uma última propaganda. Não, a gente está com uma... Se alguém se interessar, a gente também está com os folhetos aí também da Aliança pela Alimentação Saudável, Adequada e Saudável, e a gente está com umas campanhas de fazer tendas da felicidade pelo Brasil afora. Se alguém se interessar, procura a gente, que a gente... Isso aqui é um copinho mostrando quanto de açúcar tem num copo de Coca-Cola. Tá? Se alguém quiser depois dar uma olhadinha, está aqui. Obrigada, Paula. Alô? Ah, tá. Queria agradecer a Paula pela apresentação, e acho que agora a gente pode abrir para o debate. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, então eu vou levar... Vocês estão com o microfone, né? Acho que é bom se identificar. Você me ajuda? Esse pode ficar aqui. Tanto faz. Oi, Paula. Oi, gente. Bom dia, meu nome é Roberta. Eu sou do Instituto Desiderata, uma ONG do Rio de Janeiro que atua com doenças crônicas, principalmente câncer infantil e agora obesidade infantil.
Queria parabenizar a discussão, porque eu acho que, de fato, é isso, as obviedades precisam ser faladas o tempo inteiro, ainda mais em tempos atuais. Tenho uma pergunta para o secretário do Maranhão, que é com relação ao fundo. Como é que foi, em termos de lobby local, na Assembleia Legislativa do Maranhão, para esse tipo de iniciativa, né? Vocês enfrentaram algum tipo de lobby mais agressivo? Roberta, bom dia. Assim, eu presenciei essa construção do fundo e teve uma disputa grande. Primeiro, para tentar evitar a proposta, né? Quando se soube da construção, que o deputado tentou também construir com a sociedade, ouviram muita gente, e ele demorou algum tempo até propor. Depois de propor, demorou mais ou menos um ano até ser aprovada. Então, assim, não foi tanto tempo, mas também não deixou de ter essa disputa. Se tentou houve um lobby para tentar a não aprovação da proposta. Só que a sociedade ganhou. A sociedade entendeu que é muito difícil, quando se propõe um fundo de combate ao câncer, é muito difícil ficar alguém contra, né? Tanto que a aprovação foi unânime, ninguém votou contra, mesmo havendo, à época, parlamentares que, no privado, se colocavam contra a proposta, tinha briga, tinha disputa, mas, no final, todos aprovaram a proposta de emenda à Constituição. Então, assim, eu acho que o principal ponto num debate como esse, imagina aprovar uma proposta dessa aqui em São Paulo ou no Rio, onde a circulação de mercadoria é muito maior, e eu quero acreditar que chegaria ao montante aí de centenas de milhões de reais um fundo desse. Com certeza a disputa seria bem maior, mas é difícil quando se coloca nesses termos. Acho que o principal ponto foi ganhar o debate com a sociedade. Da sociedade entender assim, não, o fundo de combate ao câncer, quem vai votar contra isso? E aí fica até difícil para a própria indústria conseguir ir contra, porque aí como alguém vai se colocar contra algo que quer combater o câncer? Eu acho que o principal pulo, o que foi mais genial na proposta foi isso, podia chamar fundo de outra coisa, mas não fundo de combate ao câncer. Ninguém pode ser contra combater o câncer. E aí a gente diminuiu muito o impacto do lobby na Assembleia, em razão disso, e acabou conseguindo a aprovação. Tanto que agora, para a gente prorrogar por mais 10 anos, até agora não tem nenhum tipo de resistência, zero, porque parece que ninguém consegue se colocar contra, pegaria mal para que eventualmente quisesse se posicionar contra uma proposta dessa. Oi, bom dia, meu nome é Evelyn, eu sou do Instituto Desiderata também, eu sou nutricionista e epidemiologista, então vou fazer 2 perguntas bem específicas, uma para o secretário e uma para o defensor. Uma é sobre, pensando que a IARC classificou em 2015 carnes processadas como provavelmente cancerígenas, né, no nível de evidência 2A, que o norte e o nordeste do país têm maior consumo e, portanto, também as maiores taxas de incidência, conforme a publicação do INCA de 2017, para as neoplasias de estômago e cólon e reto. Se vocês têm alguma iniciativa para estender essa iniciativa para sequestrar um pouco do ICMS desse tipo de produto, ou se vocês têm alguma iniciativa para pensar em tentar regular, como alguns outros países regulam, o teor desses nitratos e nitritos que estão muito presentes e que dão a reação, né, que leva ao câncer nesses alimentos, né, para ter um limite residual máximo e diminuir o tempo de prateleira, né, então vai ser uma briga, mas melhora o efeito à saúde. E com relação aos agrotóxicos, eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão dos limites residuais. A gente tem muitas amostras que eles dizem que se encaixam, o nível de contaminação permitido, né, o limite residual de alguns agrotóxicos, tanto na água quanto nos alimentos, são 2.000 vezes maior do que a gente vê o limite em outros países. Então, é muito fácil você botar o sarrafo para cima e dizer que está dentro, sendo que o correto seria o sarrafo está correto, né? Então, são essas 2 coisas.
Capial com microfone é duro, né? Gente, esse negócio de vamos lá. Tem esse negócio de LMR e IDA. Colocar uma geral para todo mundo poder entender, senão a gente vai falar só acrônimo aqui, fica... Não, ninguém vai entender nada. Tem um limite máximo de resíduo do princípio ativo daquela molécula que vai ser... É tóxica, não é tóxica, qual o limite, tarará, e segue por aí. E tem o IDA, que é o ingestão diária aceitável. E isso é feito, claro, tem o Códex Alimentar, que registra algumas coisas, mas cada país é soberano para fazer a sua área de saúde. A Europa é extremamente rigorosa no limite máximo de resíduo, por exemplo, do glifosato na água, mas não é na soja. Na água, o limite deles acho que chega a ser 5.000 vezes abaixo do limite do Brasil, ou seja, o Brasil tem um limite 5.000 vezes acima do da União Europeia, 5.000 ou 2.000. Eles são extremamente rigorosos com a água, mas não são com soja, com alimento. Talvez porque vá para a ração, porque eles não vão consumir diretamente. Mas isso varia de cada país. O que eu posso dizer é o seguinte, de um modo geral, nós estamos perdendo o jogo. A saúde perde o jogo quando bate com o interesse econômico. E estamos perdendo de 7-1. 7-1, tá bom? Na bola dividida, a bola é com eles. A gente falou de tributação. O agronegócio exportou 96 bilhões de dólares em 2017, se não me engano. Arrecadou R$5.000 de imposto de exportação. Chocante. R$5.000. O Brasil não paga imposto do que exporta. E o agronegócio produz externalidade. Por quê? Porque o agronegócio é um adicto. E como é que você trata um adicto? Ou você abstinência total e deixa isolado, ou vai reduzir dano. E para você reduzir dano, porque isso é uma política de Estado. A saúde perde, a Anvisa perde, IBAMA perde quando bate com o Ministério da Agricultura. Então, a tendência é liberação de novos agrotóxicos, acabar com a pesquisa. Tem uma pesquisa, agora você falou de LMR, teve uma pesquisa agora que foi recém-lançada pela professora Mônica, que demonstrou na plataforma Zebrafish, encomendada pela Fiocruz, que não existem limites seguros para agrotóxicos, ou seja, mesmo quando você, em razão da interatividade, eu não sou toxicologista, mas ela é uma cientista, tem 30 anos de ciência. Ela acaba de receber uma notícia que vai ser processada administrativamente aqui no estado de São Paulo, por causa da divulgação da ciência. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Ela ganhou um processo administrativo essa semana, por conta da divulgação da pesquisa, ou da maneira como a pesquisa foi divulgada, não sei. Ou seja, a gente está brigando com interesses poderosíssimos, de uma indústria extremamente poderosa e que atua nas duas pontas. Agora, é um tiro no pé você deixar de tributar agrotóxico ou fazer uma tributação igualitária para o mais lesivo, pelo menos, e gastar 10, 20, 30, 100, 500 vezes mais no tratamento de uma neoplasia. Quanto custa uma criança com uma formação congênita? A segunda causa de morte no interior do estado de São Paulo é complicação de uma formação congênita depois de 1 ano de idade. Os secretários de saúde, a saúde perde e a saúde é burra. Perdão, secretário. Por quê? Porque faz nebulização com malation nas cidades, autoriza a capina química, e mais, não tem vigilância epidemiológica ambiental. O secretário de saúde de um município acha que é normal ter 8% da população do município dele com câncer. E não é normal. Por quê? Porque tem que ter um setor acima dele com um olhar macro para falar, bicho, está errado aí. Ô, secretário de Franca, morreu mais gente na tua cidade do que Franca tem 1/3 da população de Osasco. Você tem mais criança com problema osteomuscular aí de nascença em Franca do que em Osasco.
Chegar lá em Luiz Antônio, que é do lado de Ribeirão Preto, e falar, meu, morre 3 vezes mais de gente aí de CA de pulmão do que em Cubatão. Tem que ter esse órgão, tem que ter vigilância epidemiológica ambiental, que não existe no estado de São Paulo, não existe no Rio de Janeiro, não existe em Minas, me permita, secretário, talvez não exista no Maranhão. Hã? Lá tem, mas tem que ter esse olhar. A gente tá dando tiro no pé, tá bom? Eu acho que eu cheguei pertinho do que podia chegar, tá bom? Lá no Maranhão tem vigilância ambiental, mas me parece que está certo. Assim, é triste a gente viver, a gente está vivendo, eu tenho chamado de a era da ignorância, porque não é simplesmente uma disputa de tese, é querer dizer que não existe, é querer negar a verdade, é querer jogar fora a ciência. E não pode, imagina a pessoa ser processada por conta de uma pesquisa. Sim, responder processo administrativo por conta da pesquisa. Assim, eu não imaginei, nem nos meu pior pesadelo, que isso a gente fosse um dia viver isso no país. Mas eu quero te dizer que eu não tenho ainda discussão, mas acabou de ter, me deixa uma ideia. Eu vou voltar lá para o Maranhão, já quero conversar aqui depois contigo. Eu acho que me deixa uma excelente ideia de carne processada, apesar da gente não ter indústria lá. A gente, na verdade, tem gado, tem exportação, volta esse produto, mas eu acho que, pelo menos simbolicamente, é importante que a gente coloque. Então, além do açúcar, eu já tenho agora tirado daqui a carne processada também, para a gente colocar lá no Fundo de Combate ao Câncer. Obrigado. Oi, bom dia. Me chamo Eliezer, sou aluno de Farmácia Bioquímica aqui na Universidade de São Paulo. Queria agradecer à mesa pelo debate. A minha pergunta vai para a Paula, tá? Esse informativo é muito legal. Ele fala de ter substâncias, tabaco, álcool e o açúcar. E até para fazer farmácia, eu acho que eu classifico elas no mesmo grupo de maconha, cocaína e metanfetamina, né? Drogas de abuso, com a diferença de que um grupo é ilícito, outro é ilícito. E a minha pergunta pode ser um pouco desconfortável por causa do tabu, mas eu queria te perguntar a sua opinião sobre a legalização das drogas, se você vê como uma medida de tirar o dinheiro que está no tráfico e colocar no orçamento público, por exemplo, no SUS, se pode ser uma medida de reduzir o consumo de drogas, porque a gente vai estar controlando o preço delas. É isso, obrigado. Tá. Bom, essa é uma pergunta, de fato, difícil. Não temos um posicionamento institucional em relação a isso. Vou só dar algumas opiniões de algumas constatações e sem necessariamente ter solução para elas. Tá? Uma delas, eu acho que é fato que a guerra às drogas é um fracasso. Né? Eu acho que eu não discordo dessa tese. Outra é que, se você olhar para os dados epidemiológicos, o impacto das drogas lícitas negativos na saúde da população é infinitamente maior do que o impacto das drogas ilícitas. Então, a gente também tem esse dado aí epidemiológico que também não pode ser ignorado, o que acontece quando você torna uma droga lícita. Então, você tem esses vários elementos que eu acho que eles são um pouco complexos. Assim, que decisões você vai tomar, né, a nível populacional e que tipo de impacto isso possa ter? Tive conversas interessantes com amigos que são da polícia, por exemplo, o Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, é uma cidade extremamente problemática quando se olha para essa área específica, a questão do tráfico, do impacto e da violência. E ele falou assim, olha, se for para liberar as drogas para ter impacto sobre o aspecto do tráfico, que eu acho absolutamente legítimo, da violência do tráfico, a gente tem que liberar todas. Porque não adianta só liberar maconha e achar que você vai resolver o problema do tráfico, porque não vai, porque o grosso do tráfico não é a maconha, ele é a cocaína e outras drogas até. Então, assim, aí outra pergunta que eu me faço a nível de sociedade. A gente tem maturidade no Brasil para a descriminalização de todas as drogas? Nesse cenário, inclusive, né, olha o que aconteceu com outro dado de pesquisa que foi censurado porque, né, queria provar que o crack era o pior problema do mundo, né, em relação às drogas lícitas, e censurou-se esse dado. Quer dizer, então você tem questões na sociedade brasileira, um momento em que a gente está vivendo uma volta a um conservadorismo moralista,
grande. Será que a gente tem maturidade para fazer essa discussão do tráfico em relação ao que significa, como que a gente vai lidar com a questão das drogas? Então, a pergunta está em aberto, eu não tenho respostas. Obrigado. Eu sou o Gilson, gerente de acesso da Novartis, mas também sou cuidador. Marcelo, Paula, vocês trouxeram aí as indústrias de pesticidas, de açúcar. A indústria farmacêutica está no outro lado dessa linha aí. E a gente, às vezes, tem uma imagem comparável ou até pior. A gente que trabalha com vida, só para legislando em causa própria, tá, gente? Um efeito colateral, secretário, do Fundo de Oncologia do Maranhão, graças a esse recurso, vocês puderam incorporar alguns medicamentos, entre eles o Pazopanib para tratamento do câncer renal, que teve essa incorporação e essa experiência do Maranhão, vivenciada por Dr. Ronald, teve um impacto muito positivo no processo de incorporação dessa droga da classe junto à Conitec. A experiência de vocês ajudou a gerar, com a participação na consulta pública, a fazer essa incorporação no Ministério da Saúde também. Então, são os efeitos colaterais de um processo como esse, positivos, né? E eu queria te aproveitar, você falou em ideias criativas, e você sempre traz isso no seu discurso. A indústria farmacêutica está muito aberta para fazer investimentos, especialmente em prevenção, diagnóstico precoce, que é extremamente importante no Brasil, especialmente no Nordeste. Eu queria a tua opinião sobre como a indústria farmacêutica pode ajudar o SUS. E eu gostaria que a gente usasse mais isso. Eu posso dizer que há 20 anos na indústria farmacêutica que ela está disposta a isso, apesar de algumas barreiras, alguma resistência. Mas eu queria a tua opinião. O que a gente pode fazer juntos para mudar a história do câncer no país? Obrigado, Gilson. De fato, a experiência do combate ao câncer nos últimos 4 anos no Estado, ela se intensificou. Para quem não conhece, a gente tinha uma fundação sem fins lucrativos no Estado que cuidava dos pacientes com câncer. O Estado sequer tinha um hospital destinado a tratamento de pacientes com câncer. Hoje, a gente tem tratamento para câncer em 3 regiões do Estado, em 3 cidades, São Luís, Imperatriz e Caxias. Então, a gente já trata, na verdade, hoje, inclusive, pacientes de outros estados, porque passaram a ter esse cuidado lá no Maranhão. E me parece que a gente também, para exatamente fazer esse debate, ter essas propostas criativas, sem esquecer, lógico, a Emenda 95, financiamento do SUS pela União, mas me parece que a gente também tem que se despir de eventuais preconceitos. Eu acho que assim, toda ajuda é válida. A gente precisa iniciar o diagnóstico precoce? Precisa. A gente precisa ter meios de antecipar, meios de ter cuidado. Eu tenho problemas assim, de tratar o caso mais grave do câncer até o seu estado com maior incidência de câncer de pênis do Brasil. Câncer de pênis é basicamente higiene. É basicamente higiene. E aí eu tenho uma amputação enorme por ano de homens em idade fértil amputando pênis, porque eu tenho o maior caso de câncer de pênis no Brasil, que é basicamente higiene. Lógico, uma população muito pobre, que não teve acesso durante anos à educação, à cultura, que me leva a esse tipo de problema. Mas, tempo esgotado, né? Mas só para finalizar, então me parece que assim, a indústria farmacêutica, eu acho que ela tem de ser parceira. Tem ideias, tem mecanismos, tem como ajudar o Estado. Eu acho que essa parceria entre o Estado e entre o privado, eu acho que pode render frutos muito maiores do que a gente, às vezes, se encastelar e ter uma ideia pré-concebida de que tem os bons e os maus. Isso não existe. Eu acho que são todos no sentido de ter a saúde pública como um cuidado para todo mundo. Até porque, sem vocês, a gente também não dá conta, né? Um minuto aqui de consideração final, eu até vou reforçar essa coisa. A gente não lida com as indústrias, de um modo geral, como do bem e do mal. Eu acho que a gente tem questões sistêmicas
muito sérias, né, nos mecanismos, seja de governança, seja de como a sociedade se estrutura, a questão da tributação. Tenho críticas muito sérias à indústria farmacêutica quando a gente fala acesso a medicamento. Acho que tem questões assim muito problemáticas nessa área. Então, assim, eu não coloco como bem e mal. Acho que tem uma questão sistêmica, que a própria indústria farmacêutica, para sobreviver, acaba fazendo as mesmas práticas de qualquer outra no sistema que a gente vive, capitalista que a gente vive hoje, e que a gente precisa melhorar esse debate. É claro que medicamento é uma coisa necessária, mas até que ponto? Até um ponto é daquela questão, quando é que eu vou parar de arrecadar ou continuar arrecadando? Até que ponto está nas duas pontas, né, essa fusão da Bayer com a Monsanto? Até que ponto você está nas duas pontas? Você não está assim, né, ampliando a tua capacidade de vender mais caixinhas ou vender mais produtos. E eu acho que isso são discussões sérias que a gente precisa ter, sistêmicas, sobre como que a sociedade se organiza, sem acusar ninguém de bom ou de malvado nessa equação. Tá? Mas a gente precisa ter esses debates de uma forma honesta para a gente conseguir dar conta disso coletivamente. Então, de novo, agradecer o convite. Acho que aprendi bastante aqui hoje, sempre legal. Vamos lá. O que não cabe no bolso, não cabe na mão. Tá? Quer ter hospital verde, quer dar comida saudável, orgânica, para uma oncologia infantil, você tem que ter dinheiro. Quer fazer quer fazer prevenção de câncer, tem que ter grana. Mufunfa, Larjan. E chamar o Zeca Pagodinho, ele ia colocar uns 20 adjetivos aqui, né? Tem que ter bolso. Tem que arrecadar. O país tem que ser soberano para poder arrecadar, porque senão esses tratados comerciais vão inviabilizar qualquer tipo de arrecadação de política extrafiscal. Muito cuidado com esses tratados internacionais. As barreiras que permitem extrafiscalidade por questão de saúde precisam estar excepcionadas em tratados de comércio. Tá? Senão essa discussão vai ficar vazia, despida de qualquer sentido. E uma outra coisa, o mercado não se autorregula, por incrível que pareça. Não precisa ser comunista. O Delfim Neto fala isso. O mercado não se autorregula. Tem que ter gente. Só que tem gente que tem que regular isso, que tem que estar ligado com os anseios do povo, com os anseios da nação. E, infelizmente, a permeabilidade dos órgãos regulatórios no nosso país com o mercado, com o interesse econômico do agro, da indústria, é muito diferente. A indústria, por exemplo, de agrotóxico tem que ser compelida pelo governo. São 4 empresas que controlam as sementes. Sabe? Tem que acabar e buscar um mercado menos concentrado, pelo menos do ponto de vista vertical. Semente é com uma outra pessoa, para não forçar o consumo. Mas, para isso, você precisa ter um Estado forte, um Estado que esteja ligado aí com os anseios do povo. E é uma briga, que é aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos. Agora, isso funciona. Na Finlândia, se o sujeito quiser tomar vodka, encher a cara de vodka, ele tem que pegar uma balsa, cruzar o Báltico. Diminuiu o problema de alcoolismo na Finlândia, na Dinamarca, na Noruega. Tá bom? É isso. Vamos lá, a gente chega junto. Queria agradecer à plateia e agradecer ao Carlos, Marcelo e Paula pela presença e pelo ótimo debate. E ao nosso amigo, que está pedindo há 10 minutos para a gente encerrar aqui. Obrigada a todo mundo.